Eu quero que você, por favor, pegue a sua Bíblia. Amém? Alguém tem Bíblia aí? Eu quero que você abra no livro de Gênesis, capítulo de número 22, ok? Gênesis capítulo 22, eu quero ver com você alguns versículos deste capítulo. É um texto muito conhecido, mas eu quero compartilhar com você algumas coisas preciosas da parte do Senhor para abençoar a sua vida nesta noite. Quem crê que a palavra ainda abençoa? Quem crê que a palavra ainda cura? Quem crê que a palavra ainda salva? Quem crê que a palavra ainda liberta? Quem crê que a palavra ainda restaura? Amém, glória a Deus. Gênesis capítulo 22, do versículo 1 até o 8. Me acompanhe aí, por favor. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Você pode repetir essa frase, por favor? Diga: eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ok. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele disse, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Quem pode dizer amém pela palavra de Deus? Amém. Muito bem. Queridos, o tema da nossa palavra de hoje é: Deus proverá para si. Pode repetir comigo? Deus proverá para si. Muito bem. Queridos, escute-me. Você que conhece o contexto não apenas do capítulo 22, mas quando você conhece um pouco da história de Abrão, lá no começo, Gênesis 12, aí você vai caminhando, você vai entender um pouco disso e vai se conectar bem rápido a respeito de algumas coisas que eu vou precisar somente mencionar e não vou ler por causa do nosso tempo. Mas após a promessa de que o Senhor lhe daria um descendente, Abraão precisou esperar 25 anos para que esta promessa se manifestasse para ele, ok? Deus deu a promessa, Abraão esperou 25 anos para que esta promessa ela se manifestasse na vida dele. E então, o filho nasceu, cresceu, e quando a Bíblia nos fala que ele já é um rapaz, já é um jovem, o Senhor diz para Abraão: Abraão, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Agora pare para você pensar nesse negócio aqui. O homem é casado com uma mulher estéril, almeja um filho, Deus lhe promete um filho. Depois ele espera 25 anos para que ele chegue, ele chega, imagina como ele recebe esse filho, como ele trata esse filho, e ele está crescendo. Quando já é um rapaz de Deus, chega com essa proposta: Abraão, eu quero que você pegue seu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te até o monte, na terra de Moriá, e eu quero que você ali o sacrifique para mim em holocausto. Ok, agora caminhe comigo nisso aqui. Quem fez o pedido a Abraão foi o mesmo Deus que lhe deu o filho, ok? Foi o seu Deus que pediu: eu quero que você me dê o seu filho em sacrifício. Então, preste atenção aqui comigo, por favor. Apesar de Abraão
a gente olhando, deixa eu ver, só isso aqui. O que realmente, a pergunta é, o que realmente o Senhor estava pedindo para Abraão? Você poderia me responder, pastor, é óbvio que ele estava pedindo o seu filho, porque está escrito aqui, o texto diz, você acabou de ler, que Deus disse, eu quero que você me dê o seu filho em holocausto sobre um altar para mim. Então o texto está muito claro, mas eu quero refletir um pouco mais com você sobre isso. Por isso eu preciso que você não faça nada, para que você possa pegar algumas coisas muito importantes que eu quero compartilhar com você neste momento. Ouça-me, apesar de Abraão, ele ser consciente de consciente disso, não foi essa a resposta que ele deu para o seu filho Isaque, quando este lhe perguntou, aonde está o cordeiro para o holocausto? Porque pare para você pensar, o Abraão está indo com o filho aqui, para quem Deus pediu há 3 dias atrás? Quem Deus pediu? É o seu filho, e ele está andando com o filho aqui, e o filho diz, pai, aqui tem a lenha, tem o fogo, mas aonde é que está o cordeiro para o holocausto? Apesar de Abraão saber disso, ele não dá a resposta mais óbvia que seria, meu filho, você é o cordeiro, desculpa aí, mas é você que vai ser sacrificado. Ele não fala isso para ele. Isso aqui que me chama a atenção, que eu quero lhe transmitir algo muito importante aqui, ok? Ele não responde, meu filho, você é o cordeiro para o holocausto. Agora, alguém poderia dizer, pastor, Abraão, ele não falou abertamente para o seu filho, sabe por quê? Imagina ele ter que falar abertamente para o filho, já é um adulto, é um rapaz. Então ele evita de falar isso. Então que parece que ele está desconversando, por causa talvez da dor no seu coração, do sentimento em sua alma. Agora preste atenção, olhando para o contexto. Apesar de Isaque ser o filho da promessa e o único filho a quem Abraão amava, o texto bíblico não nos dá demonstrações de emoções ou sentimentos fortes por parte de seu pai e nenhum tipo de murmuração. O texto não nos mostra em nenhum momento Abraão questionando, por que o Senhor me deu, agora está pedindo de volta? Ah, esse Deus... É. O texto não me dá base para eu ver aqui. Aí de repente você pode dizer, pastor, esse homem não tem alma, não tem coração. Não estou falando disso. Mas eu quero lhe dizer que Abraão, ele está nos transmitindo aqui algo muito mais profundo do que o próprio texto em si, ele nos mostra. É isso que eu quero que você reflita um pouco com isso, que nós não vemos aqui esses sentimentos aflorando, Abraão questionando, Abraão, sabe, fazendo corpo mole, não querendo ir, dando desculpa, nós não vemos isso. Agora, pastor, por que nós não vemos isso? Eu quero levar você a caminhar junto comigo. Olha o que está escrito em Gênesis, capítulo 20, versículo de número 7. Olha o que está escrito. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é, e intercederá por ti e viverás. Eu estou tirando um versículo de um contexto, do capítulo 20, que fala que Abraão, depois que ele se despede ou se separa de Ló, ele vai para habitar na Filístia, em Gerar, nessa terra que ele vai habitar, debaixo do domínio do rei Abimeleque. E ele, com medo de morrer, ao declarar que Sara era sua esposa, ele diz, vamos fazer uma coisa, diga que você é minha irmã, que eles vão me tratar tão bem por causa de você. Então ele conta uma meia mentira, porque ela era irmã, eu não sei o detalhe bem, não lembro agora por parte de pai ou de mãe, era uma meia irmã, mas ele prefere trabalhar dessa forma, porque ele está querendo guardar a sua vida. Tá. Só que aí Abimeleque pega a Sara como sua mulher. Mas a Bíblia nos fala que naquela noite, Deus lhe apareceu em sonhos dizendo, devolve esta mulher porque ela tem marido. Ah, mas você não sabe como eu gostaria que isso Deus continuasse repetindo isso. Com todo o amor que chegasse com alguns cabras sem vergonha para dizer, olha, não te envolve com essa mulher porque ela tem marido, devolve para ele.
E Deus disse mais: se você não devolver, eu vou te matar. Aí pedindo com tanto amor e carinho, né? Quem não devolve, né? Quem não devolve. Agora, preste atenção, Deus não somente diz isso: devolve ela porque ela tem marido. E ele diz mais, olha o que ele diz: Abraão é profeta, e ele intercederá por ti a mim, e você não morrerá, você viverá. Agora eu quero que você pegue isso aqui. Ele disse, o próprio Deus afirmou que Abraão é profeta. Agora, pegue isso aqui comigo, que eu acho tão tremendo isso aqui. Ele afirma isso aqui. Então, o que eu estou querendo passar aqui é que, na verdade, Abraão, como um profeta do Senhor, ele está sendo movido aqui pelo Espírito Santo de Deus para profetizar a respeito da maior de todas as profecias do Antigo Testamento. Preste atenção. Abraão, como profeta do Senhor, ele está sendo movido pelo Espírito Santo para profetizar a respeito da maior profecia de todo o Antigo Testamento. É isso que eu quero que você pegue esse detalhe comigo. Em resposta à pergunta de Isaac, Abraão lhe diz: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus providenciará, olha aqui, está aqui junto. Pai, aonde está o cordeiro? Meu filho, eu não digo que é você. Deus providenciará para si o cordeiro para o holocausto. Eu quero que você pegue esta frase aqui, que ela é muito importante. Por que Deus disse? Por que Abraão disse? Deus providenciará para si. Aí imagina, sabe, é só na minha ideia aqui, eu viajando. Imagina Abraão falando para o seu filho Isaac: Isaac, apesar de você ser o meu único filho, a quem eu amo, o herdeiro de tudo que eu tenho, o melhor de tudo que eu possuo para oferecer ao Senhor meu Deus, você não é o sacrifício perfeito que Ele pede e deseja. Entende isso? Vou voltar aqui de novo. Imagina Abraão falando para Isaac: Isaac, apesar de você ser o meu único filho, a quem eu amo, o herdeiro de tudo que tenho, o melhor de tudo que eu possuo para oferecer ao Senhor, você ainda não é o sacrifício perfeito que Ele pede e deseja. Você não é o sacrifício perfeito. Então, pare para você pensar: no passado, muitos ofereceram seus próprios filhos e outras vidas humanas em sacrifício para os seus deuses. Mas por que esses deuses receberam? Porque o padrão de exigência deles é muito pequeno. Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa. Então muitos no passado aceitaram isso. Talvez ainda se faça nos dias atuais oferendas de vidas para esses deuses, mas eles aceitam porque eles são imperfeitos, por isso aceitam coisas imperfeitas. Mas o nosso Deus não. Por quê? Escute, por quê? Porque as exigências de sua lei são muito elevadas, são elevadas demais para que um ser humano imperfeito consiga cumprir com elas. São elevadas demais para que alguém consiga alcançar esse padrão. Levítico capítulo 1, versículos de 1 a 3, me acompanhe aí. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Levítico capítulo 22, de 17 a 21. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocaustos, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou de gado, ou do rebanho de ovelhas ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito,
isso, todo que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. Amém? Então a gente percebe aqui o padrão de Deus, a lei de Deus, o que ela era capaz de exigir. Algo defeituoso, não dei. Deus deixou muito claro, o animal que seria oferecido em sacrifício, ou aquilo que fosse oferecido para Deus, precisava ser perfeito como Deus é perfeito. Olha o que está escrito em Gênesis 22:12. Então lhe disse, Deus falando, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Escute isso aqui que eu acho interessante. Apesar do Senhor ter pedido para Abraão o seu filho, ele mesmo não permitiu que Abraão o oferecesse em sacrifício sobre o altar. Por quê? Porque Isaque seria um sacrifício humano imperfeito, pois ele também havia nascido em pecado, assim como eu e você. Vou mais além. Se o Senhor aceitasse Isaque como sacrifício, ele estaria indo contra a sua própria palavra. Por quê? Porque o sacrifício sobre o altar de um animal perfeito apontava para o sacrifício do Cordeiro perfeito de Deus. Então tudo aquilo que estava acontecendo agora aqui, na antiga aliança, era apenas sombra daquilo que haveria de vir. Então escute, Deus não podia aceitar algo imperfeito aqui, para depois mostrar um perfeito. Aquilo que estava acontecendo aqui hoje, era sombra, era tipo do que haveria de vir. Então aquilo que Deus está exigindo aqui, Ele mesmo está cumprindo com a sua própria exigência. Ele mesmo está cumprindo com aquilo que Ele exige. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui. Gênesis capítulo 8. Versículos 20 e 21. Noé construiu um altar, tomou alguns animais e aves aceitáveis a Deus e ofereceu-os como sacrifício, queimando-os sobre o altar. O Senhor ficou satisfeito com esse sacrifício. Por que Deus ficou satisfeito com esse sacrifício? Porque era um sacrifício aceitável diante do Senhor. Você vai observar que na arca tinham todos os tipos de animais, limpos e imundos. Mas Noé está trazendo alguns animais além de todos os outros, dos pares que estavam na arca, para que esses animais limpos, ele pudesse estar oferecendo em sacrifício para o Senhor, para que fosse um sacrifício aceitável, e o texto nos garante isso, que ele ofereceu animais aceitáveis a Deus, e ofereceu-os como sacrifício, queimando sobre o altar. O Senhor ficou satisfeito com esse sacrifício. Então, ouça bem, faz sentido então a declaração de Abraão aos seus servos. Está escrito, então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Agora, pastor, por favor, como assim? O Abraão está dizendo, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Rapaz, esse homem está sabendo que Deus pediu o filho dele. Então ele vai, mas volta sozinho. Porque o filho vai ser sacrificado lá. Mas preste atenção o que o profeta está falando. Fiquem aqui, meus servos, vocês e o jumento. Eu e o rapaz iremos lá no monte. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Nós voltaremos para junto de vocês. Então sabe o que eu imagino Abraão falando? Já que eu não tenho condições de oferecer ao Senhor em holocaustos um sacrifício perfeito, então o sacrifício que iremos oferecer no monte será um sacrifício de adoração. Se eu não posso oferecer um sacrifício
que vai de encontro às suas ordens na lei. Então eu estou indo com meu filho para o monte, e lá nós iremos oferecer para ele um sacrifício de adoração. Nós vamos nos inclinar, nós vamos nos prostrar diante daquele que é superior em respeito e em honra. Nós vamos apresentar diante do Senhor a nossa adoração. Aí vem a pergunta, Abraão: e o cordeiro para o holocausto, Abraão, cadê? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si. Se a exigência dele é tão grande, eu não tenho como fazer isso de mim mesmo. Escute, se a exigência da lei de Deus é tão grande, você não tem como fazer para ser aceito. Não tem. Pastor, mas é o meu melhor. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Naquela hora, o que Abraão estava dizendo a seu filho? O próprio Deus providenciará para si o cordeiro perfeito para o holocausto, pois só assim serão cumpridas as próprias exigências de sua lei perfeita. Somente ele, mais ninguém, poderá prover para si o cordeiro. Somente ele, mais ninguém, poderá prover para si o cordeiro. Olha o que está a palavra, Gênesis 22, versículos 13 e 14. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocaustos, em lugar de seu filho. Diga assim: em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Agora, ouça aqui. Apesar de no versículo 14 nós lermos que até o dia de hoje se diz: no monte do Senhor se proverá, essa não é a expressão mais correta a ser feita. Por quê, pastor? Porque ela é muito ampla e pode se tornar um objeto de especulação. Por quê? Preste atenção. Por quê? Porque o versículo de número 13 é uma referência ao sacrifício vicário, ou substitutivo que o próprio Deus providenciou na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Porque, olha aqui comigo, o Abraão levanta os olhos e ele vê um carneiro, filho de cabra, que também era aceitável. Ele vê um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Diz a Bíblia que ele pega aquele carneiro e o oferece em sacrifício em lugar de seu filho. Ele oferece ele em sacrifício. Então, por que não é o mais correto dizer no monte do Senhor se proverá? Qual seria o mais correto, pastor? Eu quero pegar a mensagem. Olha como diz a mensagem. Gênesis 22, 13. Deu àquele lugar o nome de Javé-Jiré. Deus providenciará. Foi daí que veio a expressão: no monte do Eterno Ele providenciará. Porque quando diz se providenciará, mas quem? Pode ser o Raimundo, a Tereza, o João, a Maria, Pedro. Não. No monte do Eterno Ele proverá. Quem pegou isso aí? No monte do Eterno Ele vai prover. Não é o Elcio, não é você, é Ele. Porque nós não temos condições de oferecer para Deus algo que seja totalmente aceitável. Então Ele pega e Ele coloca um substituto. Ele vai prover aquilo que é necessário. Abraão tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho.
o bode providenciado pelo Senhor para Abraão, oferecê-lo em lugar de seu filho Isaque, tipificava aquele que seria o nosso substituto, o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. Ou seja, o próprio Deus providenciou o Cordeiro para o sacrifício. E João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, quando João viu que Jesus vinha ao seu encontro, disse: olhem o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Ele é o Cordeiro, Ele é o Cordeiro. Agora me escute, no monte, na terra de Moriá, ainda é possível se ouvir um brado do Senhor a toda a humanidade. Qual, pastor? Os sacrifícios de vocês são imperfeitos para mim. O melhor de vocês para mim ainda é insuficiente. Por isso eu mesmo vou providenciar para mim o sacrifício para que seja oferecido em meu altar. Sim, o sacrifício perfeito, sem defeito, que possa aplacar, abrandar a minha ira contra vós por causa dos vossos pecados e transgressões. Então olha aqui, o que está em jogo aqui é a aceitação ou não nossa por Deus. O que está em jogo é se Deus vai aceitar ou não. Então, se eu chego com o meu sacrifício, com tudo aquilo que eu considero melhor, Deus não vai aceitar. Por quê? Porque é um elfo imperfeito que está oferecendo um sacrifício imperfeito para Deus. Aí Deus providencia um carneiro, um bode. Abraão, sacrifica ele no lugar do teu filho, porque esse bode foi eu que providenciei. O teu filho foi providência tua, mas o bode é providência minha. Então, eu olho para isso aqui, e eu vejo Deus agindo, porque entenda aqui uma coisa, queridos. Eu vou falar um negócio aqui. Você sabe quantos mandamentos tem a lei? 613. Aí Tiago, ele vai nos dar uma notícia muito triste. Diz: aquele que quer viver segundo a lei, se falhar em um, é culpado de todos. Lembra? Se falhar em um, é culpado de todos. Então, a lei de Deus é muito rígida, exige muito de cada pessoa para ser aprovada, para ser aceita. Então não tem como o homem, por mais que ele se esforce, ser aceito. Ele precisa entender que Deus, vendo a sua humanidade, a sua pecaminosidade, Ele mesmo diz: eu vou providenciar para mim. Porque olha aqui, Deus não está dizendo: eu vou providenciar para vocês. Não, eu vou providenciar para mim. Por que você providencia para você? Porque a minha ira contra vocês, que ela precisa ser aplacada. Então olha aqui, o maior problema do ser humano não é com o diabo nem com o pecado, é com Deus. Porque nós transgredimos a lei de Deus. Nós nos tornamos pecadores, transgressores. Então Deus está dizendo: olha, só existe uma forma de vocês serem aceitos. É se eu mesmo providenciar o cordeiro para o sacrifício sobre o holocausto. De outra forma não tem como isso acontecer. E a boa notícia que eu quero lhe dizer aqui é que a profecia que o profeta Abraão profetizou em um dos montes na terra de Moriá já se cumpriu. Deus providenciou para si o cordeiro para o holocausto. Ele providenciou. Ele providenciou. Ele providenciou. Olha esse texto comigo, 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Filhinhos meus, eu estou lhes escrevendo estas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai para nos defender. Ele é Jesus Cristo, o justo. Olha o que tem essa versão. Ele foi o quê?
oferecido em sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Ouça o que eu vou lhe dizer aqui. O lago de fogo, ou o fogo eterno, não foi criado por Deus para nenhum ser humano. Vou repetir. O lago de fogo, ou fogo eterno, não foi criado por Deus para nenhum ser humano. Pastor, infelizmente vai ter gente que vai ir para lá? Infelizmente vai. Para quem foi criado? Está escrito, naquele último dia ele vai dizer para os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o texto deixa bem claro, o próprio Jesus deixa bem claro, não foi preparado para você, nem para mim, nem para nossa família, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas pastor, muitos irão para lá, infelizmente, sim, mas escute o que eu vou dizer aqui, e eu quero que você ouça para você não pensar que é uma heresia. Muitos irão para o lago de fogo, não por causa dos pecados que têm cometido, mas por causa do perdão que tem rejeitado. Vou repetir, muitos irão para o lago de fogo, não por causa dos pecados que têm cometido, mas por causa do perdão que tem rejeitado. Porque João está dizendo muito claro, filhinhos, Ele, Jesus Cristo, Ele foi oferecido em sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, próprios pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para perdoar, sabe, para inocentar. Paulo ele vai dizer que para aqueles que estão em Cristo, em Colossenses ele vai dizer, já o escrito de dívida que era contra nós, ele foi cancelado. Foi cancelado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Cristo não tinha nenhum pecado, ou seja, o Cordeiro perfeito, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados. Dessa forma, nós podemos ser declarados justos diante de Deus por meio de Cristo, por meio de Jesus Cristo. Então me ouça aqui o que eu quero lhe dizer. Qualquer sacrifício que venhamos a oferecer para Deus, não deve ser sacrifício para sermos aceitos. Devem ser sacrifícios de adoração e gratidão, pois o sacrifício para a nossa redenção já foi feito pelo Cordeiro de Deus. Vou repetir, qualquer sacrifício que venhamos a oferecer para Deus, que não seja com o propósito de ser aceito, mas que seja em sacrifício de adoração e gratidão, pois o sacrifício para sermos aceitos foi pago por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário. Amém, queridos? Ele já fez, Ele já se sacrificou. Então eu quero que você saia daqui juntamente comigo. Quando Abraão está profetizando, meu filho, Deus proverá para si. Eu não tenho condições de prover, então Deus, Ele mesmo vai prover. Agora imagine, eu transgredi a lei, era eu que tinha que fazer alguma coisa para ser aceito, mas é o próprio Deus que faz para me aceitar. Meu Deus do céu, entende? Eu vou repetir. Eu transgredi e tinha que fazer alguma coisa para ser aceito, mas o que eu fizesse não seria o suficiente, não será o suficiente. Então Deus, que foi, sabe, afetado, machucado pela nossa desobediência, pela minha desobediência, Ele mesmo providencia. De Elcio, eu estou providenciando para mim o sacrifício, porque na medida em que eu ofereço o sacrifício perfeito para mim, a minha ira, ela é aplacada, e assim eu posso te receber através do meu Filho Jesus Cristo.